Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Broca e esse aqui é o meu canal. Hoje, no meu primeiro vídeo do ano, eu vou falar sobre dicas de escrita. Esse dicas de escrita será sobre personagens. Se você está pensando, está começando a escrever e você quer criar os personagens, a primeira dica que eu dou para você é que você pense nos personagens como se eles fossem pessoas reais, ou seja, com pessoas com características próprias, defeitos, qualidades, história de vida. Quem é aquela pessoa? Né? É muito comum, às vezes a gente começa a escrever a partir de uma história, a partir de algum ponto, de um pensamento ou de um sonho. Eu vou escrever um romance, porque eu tenho um casal assim que me veio na cabeça. Ok, legal. Mas como é esse casal? Como é o rapaz? Como é a moça? O que eles trazem? Eles são pessoas alegres? Ou um dos dois é mais sério, carrancudo? Ele vai ser uma pessoa tímida, ele vai ser uma pessoa expansiva, uma pessoa comunicativa. Então, tudo isso você tem que levar em conta. É bom você tirar um tempinho, separar um tempo para estudar sobre cada personagem. É claro que ao longo da história você vai descobrindo nuances desses personagens que muitas vezes você mesmo não sabia. Conforme as situações vão se apresentando para eles, eles podem até tomar decisões diferentes daquelas que você imaginava. Então você imaginava que a história ia seguir certo rumo e de repente o seu personagem decidiu ir por um outro caminho totalmente diferente, né? Mas então é importante isso, e é importante fazer isso também com os personagens secundários. Se você quer uma história rica, desenvolva bem os seus personagens secundários. Não é que você tem que ficar páginas e páginas descrevendo cada um, da cor do cabelo ao apelido de infância e a briga que teve com a mãe e o trauma que foi rainha da formatura. Não é nada disso. Mas assim, acrescente pequenos detalhes. Então, mesmo que seja um personagem pequeno, que vai aparecer pouco na trama, quem é esse personagem ali? Qual o nome dele? Qual uma característica própria dele? Ele tem uma mania, ele tem um tique, ou ele, uma menina que ela só usa roupa preta. Então, sabe, desenvolva isso, pense um pouco nisso para cada um dos seus personagens, não somente os protagonistas, ok? Então, essa é a minha primeira dica. Segunda, como eu disse, para você construir bem um personagem, não adianta você ter uma história muito boa se o personagem for ruim, ou se o personagem não evoluir durante a trama. Não é questão do personagem ser ruim, o seu personagem vai ser o que ele é, ou ele vai ser um vilão, ele vai ser, né, várias histórias tem de tudo, tem um mocinho, tem um vilão, tem antagonistas, certo? E assim, o que acontece? Para mim, uma das piores coisas é quando você começa um livro e você termina e o seu personagem não e você vê que o personagem não evoluiu. Tipo, o que ele aprendeu com aquilo? E então é assim, a impressão que fica é de que você perdeu tempo lendo, porque a história se desenvolveu ali, mas chegou no final o personagem tá do mesmo jeito que no começo? Não. E não é só questão de, chegou no final, ele tem um final feliz ou um final triste. Não é, isso não está relacionado só ao final, porque é no meio que a história realmente acontece, né? Já dizia o ditado, não importa como começa ou como se termina, o importante é o que está no meio, ou o importante é o que termina. E boiei agora. Mas assim, numa história,
O que importa é cada pedacinho dela, tudo que tá ali no meio até chegar ao final. Então o seu personagem, ele vai ter que enfrentar desafios, ele vai ter que acontecer alguma coisa que vai pôr ele à prova, e ele vai ter que se superar de alguma forma. Então vão acontecer coisas ali, e no final ele tem que terminar o final melhor do que ele começou. Entendeu? Ele tem que amadurecer ao longo da história, especialmente se for um romance contemporâneo. Você pode até ter uma história que não seja tão assim, tão boa, tão magnífica, maravilhosa, tão assim, ai, é um novo best-seller e ninguém pensou nisso. Não, pode ser uma história mais comum, onde não tenha tanta coisa assim extraordinária, mas se o seu personagem for bem construído, se a história for bem desenvolvida, se você conseguir passar a mensagem que aquele personagem precisa, seus leitores vão gostar. Eu mesmo, quando eu crio meus personagens, eu busco muita coisa nas minhas experiências próprias, eu busco em mim mesma. Nem sempre, não vou dizer que todos os meus personagens eu tiro alguma coisa de mim. Eu acho que todos têm um pouquinho de mim, mas não é que eu baseio eles em mim. Não, você vai pegando, você pega uma característica aqui e você pensa, nossa, eu tenho isso dele. Só que ele também vai ter várias outras coisas que são só dele. Quando eu fui criar os 5 anos, eu tinha ali um casal, e aí eu fui começar a desenvolver a história e a protagonista. E a história foi a partir de um sonho que se passava na minha cidade, que é Aparecida. Então eu decidi que eu ia fazer a história lá. Não toda lá, mas pelo menos parte da história ia acontecer lá. E quando eu fui pensar na minha personagem, eu queria alguém que tivesse experiências parecidas com a minha. Eu não queria alguém que tivesse uma vida fácil. Não que a vida de todo mundo seja fácil, mas eu queria alguém que tivesse que batalhar pelas coisas, alguém que não tivesse as coisas na mão, que tivesse dificuldade, que já tivesse passado por poucas e boas, com pouca idade, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, tipo, eu criei a história dela é autobiográfica, tudo que acontece com ela aconteceu comigo? Não. Como eu disse, o personagem, ele tem características que é própria dele. Tem várias coisas nela que são só dela, mas também tem aí bastante coisa de mim. Então, de repente, se você está começando a escrever, e eu acho que isso é comum, porque eu vi em vários livros que eu li, especialmente os primeiros livros de autores, e depois conheci esses autores, eu vi que os primeiros protagonistas eram muito parecidos com eles. Eu acho que é comum no começo a gente ir buscando mais nas nossas experiências, depois a gente vai desenvolvendo isso melhor, outros personagens vão surgindo que são diferentes e você tem que desenvolver aquelas características que às vezes até você não está tão familiarizado. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês criem belas histórias com excelentes personagens, que seus personagens passem muitas emoções e façam as pessoas refletirem, que eu acho que isso que é o mais legal da literatura, tá? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, e eu tenho outros vídeos de dicas de escrita, eu vou deixar linkado aqui na página para vocês, aqui no vídeo, tá? E é isso aí. Beijinho e até a próxima.